Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico indica um modelo adaptado da hepatotoxicidade de um medicamento. Se a concentração desse medicamento no sangue do paciente após 12 horas da ingestão for igual a 60 microgramas por ml, então ele estará no limite entre os riscos de já estar com hepatotoxicidade e de ter hepatotoxicidade quase certa. Considerando que a faixa de risco de adquirir essa condição é formada por linhas paralelas e que ambos os eixos do gráfico estão em escala linear, a faixa que indica riscos de hepatotoxicidade, faixa rosa, sem as linhas que a delimitam, é algebricamente definida por. Bom, então ele está pedindo, na realidade, neste gráfico, quais são os limites desta área rosa, que indica, na cor rosa, riscos de hepatotoxicidade. Repetindo a pergunta, considerando que a faixa de risco de adquirir essa condição é formada por linhas paralelas, então essas linhas pontilhadas aqui, ó, são paralelas. Então, considerando que as linhas pontilhadas que delimitam essa camada rosa, né, essa parte rosa, é formada por linhas paralelas e que ambos os eixos do gráfico estão em escala linear, a faixa que indica riscos de hepatotoxicidade, que é a faixa rosa, é algebricamente definida por. Então ele quer saber qual é a definição algébrica que faz a representação dessa área rosa. Bom, observa que esta área rosa, ela é definida, ela é limitada por duas linhas paralelas. Uma das linhas, que é essa de baixo, eu já tenho a equação desta reta. Olha só aqui, ó. Y é igual a menos 12x mais 64. E observa que a faixa rosa está acima dessa linha. Então, a área que eu estou querendo, ela está acima de y igual a menos 12x mais 164. Como é que eu indico isso algebricamente? Como é que eu estabeleço essa lei? Fácil. Eu digo que o valor do y está acima, então o y tem que ser maior que menos 12x mais 164. Então eu já tenho aqui, de certa maneira, um limitador em relação à reta que foi dada a equação. Eu já tenho um limitador, o y tem que ser maior do que menos 12x mais 64. Então está acima dessa linha. Já posso procurar nas alternativas, onde é que eu tenho y maior que menos 12x mais 164. Aqui eu tenho y maior que menos 12x mais 164. Eu tenho aqui, ó, na letra A, olha só, o y maior. O y está na boca do sinal aqui, se tu observar, ó. E a equação está na ponta do sinal. Então, é o que eu tenho aqui, ó. O y na boca do sinal. Beleza, então a letra A pode ser, por enquanto, y maior que menos 12x mais 164. A letra B também tem essa desigualdade. A letra C, menos 12x mais 124, olha aqui, ó, não é o 164. Então essa letra C está fora. A letra D aqui, menos 12x mais 152, aqui, ó, também não é 164, está fora. E a letra E também tem menos 12x mais 164, também pode ser a resposta. Então eu fiquei com três possibilidades. Bom, mas aí tem que pensar que a faixa rosa, ela está acima dessa linha aqui, ó. Mas ela está abaixo da outra, abaixo dessa aqui. Só que essa outra linha, o exercício não me deu a equação. Então eu preciso definir a equação dessa segunda. Então, o y está
abaixo, vou colocar assim, ó, abaixo de. Aí eu preciso agora descobrir a outra linha. Bom, como é que eu posso descobrir outra linha? Primeira situação importante aqui é que essas linhas são paralelas. E quando as linhas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Como assim o mesmo coeficiente angular? O mesmo coeficiente em x. Né? Uma reta, ela se define por ax mais b. É uma forma afim, né? Uma função afim, y igual a x mais b. E se as retas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente do x. Então, se eu coloco assim, ó, y igual a x mais b, e uma outra reta, y igual a mx mais n, se essas retas são paralelas, olha só, isso aqui é uma reta R, isso aqui é uma outra reta S. Se R é paralela a S, se as retas são paralelas, então significa que o coeficiente do XA é igual ao coeficiente do XM. Esses números aqui, ó, esses coeficientes são iguais se as retas são paralelas. Então está dizendo ali que as retas são paralelas. E o coeficiente angular da reta conhecida é menos 12. Então, significa que o coeficiente angular da outra reta também é menos 12. Então, a outra reta, ela é y igual a x mais b. Forma genérica de uma reta função afim. Ok. Então, eu tenho aqui que y é igual. Bom, o a eu já sei, é menos 12, porque as retas são paralelas. Então, aqui eu tenho y igual a menos 12x mais b. E aí, como é que eu vou descobrir o valor do b? Bom, aí nota que nesse gráfico ele me deu uma informação. Ele me deu um ponto aqui, ó. Me deu esse ponto conhecido aqui, ó. Me deu as coordenadas. Esse ponto aqui, ele tem coordenadas x12 e o y 60. Então, vou jogar esse ponto dessa segunda reta dentro dessa equação. Vou jogar aqui dentro, o xy. Então, fazendo isso, eu tenho o y igual a 60, igual menos 12, vezes o x, que é 12, por coincidência, mais b. Aqui, ó, o y e aqui o x. Então, substituir. E aí eu fico com 60 igual a menos 144 mais b. 60 joga na falsa passagem mais 144, isso é igual a b. E eu fico que b é igual a 204. Então, nota que a outra equação ficou o a valendo aqui, ó. O a valendo menos 12. Então, vou colocar aqui do lado, ó. Y ficou menos 12x, mais b. O valor do b é 204. Então, mais 204. Está aí a equação. Então, o y ele fica abaixo disso aqui. Abaixo de menos 12x mais 204. Então, como que eu escrevo isso? Eu escrevo que y está abaixo, ou seja, y é menor que menos 12x
mais 204. E aqui eu tenho a outra parte da resposta, outro pedaço. Aí eu vou procurar das três alternativas que eu ainda estou considerando, qual delas que tem essa parte, y menor que menos 12x mais 204. Letra A não, olha só, y aqui é menor que 12x menos 169. Então letra A está fora. Letra B, y menor que menos 12x, mas aí está mais 184. Então aqui está fora. E a letra E, eu tenho y menor que menos 12x mais 204. Então nota que a letra E tem aqui, ó, o y maior que menos 12x mais 164 e tem y menor que menos 12x mais 204. Portanto, a alternativa correta, letra E. Ok? Então tá aí a resolução com bastante detalhe, né? Bastante calma, com alguns aspectos teóricos integrados aí na resolução, para que tu tenha um bom aproveitamento e surta um bom efeito aí nos teus estudos, ok? Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.